Seja bem-vindo à página da Cardiomax. Hoje no nosso programa Fala Doutor, nós vamos conversar com o médico geriatra, Dr. Laudelino Lucas. Olá, doutor, seja bem-vindo ao Fala Doutor. Hoje o nosso assunto, então, é para o senhor falar um pouquinho sobre a geriatria. Isso aí. Primeiro eu quero agradecer o convite, dizer que estou muito lisonjeado por estar aqui para compartilhar um pouquinho sobre a geriatria, né, que é essa área que eu amo e que eu exerço com muito carinho. Isso aí. Explica para nós, então, um pouquinho, doutor, o que exatamente faz um médico geriatra? Bom, o médico geriatra, então, é o médico que é especialista no envelhecimento humano e na pessoa idosa, né? Então, o médico geriatra, ele atua em diversas áreas, tanto na questão ambulatorial, então consultório, por exemplo, também damos assistência em casas geriátricas, né, casas de repouso. Então, o médico geriatra consegue transitar em várias áreas de atuação, consultório, hospital, casa geriátrica, internação, bastante áreas, né, da medicina. Tem uma idade certa, doutor, mínima, assim, para a gente procurar um geriatra? Bom, nós começamos a envelhecer a partir dos 26 anos, né? Nossa, que cedo. Cedo, né? As pessoas se surpreendem quando eu conto isso. Mas se a gente pensar uma idade ideal para começar, eu diria que a partir dos 40 anos de idade, pois é uma fase que as pessoas já começam a sentir a diferença, né, na sua saúde, na sua capacidade de realizar tarefas. Então, pensando na prevenção, principalmente, eu diria que 40 anos seria uma idade boa para começar. Doutor, a sua especialidade trabalha em conjunto com outras? Com certeza. O médico geriatra, ele tem um olhar muito amplo para o paciente. Então, a gente precisa de um cardiologista para olhar para o coração, um nefrologista para acompanhar a questão do rim. E o geriatra trabalha em contato com todos esses especialistas e seria o médico que iria fazer, vamos dizer assim, o maestro, né, dessa orquestra, que seria o cuidado com o paciente. Então, é o médico que vai transitar em todas essas especialidades, né, junto com outros profissionais. Uhum. E uma dúvida, doutor, por que o senhor escolheu essa especialidade? Eu escolhi a geriatria porque eu gosto muito de sentar e ouvir as pessoas contando suas histórias, né? Eu cresci tendo a presença das minhas avós, né? E eu sempre fui apegado a pessoas dessa idade. Elas têm muita experiência, são pessoas que muitas vezes são carentes e precisam de atenção, e eu sempre vi em mim essa personalidade, né? Essa paciência, esse carinho com a pessoa idosa, por isso eu escolhi essa área. Que legal, um cuidado bem pessoal também com os pacientes, né? Com certeza. O geriatra tem que ter aquele cuidado personalizado, né? É mais do que a medicina propriamente dita, mais do que a medicação. É ouvir, é conversar, é sentar às vezes e ouvir, né, um desabafo de um paciente. Isso daí já é geriatria também. Que legal. Doutor, ao longo dos anos, a gente acaba às vezes se automedicando ou ouvindo o remédio que a vizinha tomou que fez bem para ela. É muito comum isso também já numa idade mais avançada, talvez até mais comum, né? Com certeza, é muito comum a gente atender pacientes com complicações, né, devido à automedicação. Então, isso acontece com frequência. Um familiar comprou uma medicação ou funcionou para a vizinha e daí o paciente tenta usar também. Isso é algo comum, mas que a gente precisa evitar, né? Muitos pacientes têm quadros complicados por conta disso, né? Algo muito comum é os idosos usarem, então, anti-inflamatórios para as dores crônicas, né? Artrite, dor na coluna, acaba usando anti-inflamatório. E para o paciente idoso, porque é um organismo totalmente diferente do adulto, acaba tendo complicações graves às vezes, né?
que a gente poderia entrar nesse assunto e falar bastante acerca disso, mas a gente deve evitar a automedicação. Importante em todas as idades, né, doutor, ter esse cuidado. Outro dia falávamos em prevenção e eu acho que todas as áreas, né, da medicina trabalham com isso. Então é importante a gente orientar quem está assistindo aí a gente. Com certeza, é um alerta bem importante para a sociedade, né? Hoje era isso, doutor Laudelino Lucas. Muito obrigada pela sua participação no Fala Doutor e seja sempre muito bem-vindo. Eu que agradeço, mais uma vez, obrigado pelo convite, fico à disposição. Um abraço.